está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Todos os sábados, a partir das 7h30, temos um encontro aqui na Acústica para informar e debater o agronegócio. É o nosso Conexão Rural. As informações do setor e suas repercussões, as entrevistas, a opinião. Conexão Rural. Apresentação Alex Soares. Espero vocês. Quer vir de perto e de longe com alta definição? Bom, mais um motivo para você passar nas Óticas Carol então. Lente multifocal Global Lux com antirreflexo por 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Isso mesmo, 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Para você não perder nenhum momento importante. Aproveite, passe nas Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol? Prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$ 10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99160-202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Toda sexta-feira, a partir das 7h, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos, eu sou Fábia Richter e eu vou estar todas as sextas-feiras, às 7h, falando sobre saúde. A saúde é importante para cada um de nós. Tua Saúde. Oferecimento: Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac e Andresa Voloski Ribeiro. Acústica faz parte do seu dia a dia. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação: Fábia Richter. Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos ao Tua Saúde. Hoje é sexta-feira, 19h, e eu quero mandar um grande abraço a todos aqueles que estão ligadinhos, aqueles muitos que já são nossos ouvintes, que acompanham sempre o programa, um programa que fala sobre se ter saúde sem olhar para a doença. E o programa de hoje vai ser uma grande aula e eu com muita alegria recebo uma pessoa que me achou, né? E eu achei ela. Então eu vou apresentar para vocês uma educadora física, nutricionista, e ela sem dúvida vai nos trazer muito conhecimento. Ela já está até aí na tela. Olá, Dani, boa noite. Oi, Fábia. Boa noite. Então, o Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol.
lentes multifocal, perto e longe, com antirreflexo por 10 vezes de R$ 99,90. Óticas Carol em Camaquã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Vitale Farmácias. Enxaqueca causada por estresse, nervosismo, inquietação, ansiedade, problemas no sono, pode ser utilizado 3 vezes ao dia o fitoterápico maracujá, pois contém flavonoides que proporcionam uma redução da ansiedade, melhoria na qualidade do sono e levam ao relaxamento e sensação de bem-estar. Hoje nós vamos falar de sono aqui, de alimentação, e essa dica da Vitale vem muito a ver com o assunto de hoje. Doutora Andressa Woloski Ribeiro, biomédica, esteta, acupunturista, novidades exclusivas em rejuvenescimento, mapeamento facial, e as informações pelo 51-981-440140, na Olavo Moraes, 644, Executive Center, sala 607. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos na área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite as matrículas estão abertas. Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande um WhatsApp para 99916-0202. E se tu tá com sintomas do Covid, agende o seu exame RT-PCR na MS Análises Clínicas. Ligue 539-9974-1700 ou 539-9990-7883. A MS Análises Clínicas é um laboratório de Pelotas que entrega o resultado em 12 horas. Então, agende o seu exame hoje mesmo. E lembrando que nós estamos ao vivo pela Acústica no YouTube, youtube.com.br/AcústicaFM ou ainda no facebook.com/AcústicaFM, e vocês vão então poder nos acompanhar em vídeo, inclusive pela televisão, se tu quiser conectar e nos enxergar pela tua Smart TV. E hoje é dia de perguntar e nós já temos aqui, Dani, algumas perguntas, né? Mas nós queremos, isso aí, nós queremos a participação de todos. Envie então suas mensagens para o 51-986-369700 e o Tua Saúde, ele também pode estar aí em qualquer lugar do mundo através do aplicativo da Acústica, que é só tu importar lá nas lojas, né? E poder, então, assistir, ouvir. E um beijão para todo mundo aí que nos acompanha. Quero mandar um abraço especial pro seu Geraldo, que é eletricista. Encontrei ele ontem lá na Lojas Clarão e ele me parou e disse: olha, Fábio, eu tô sempre ligadinho no programa. Esses dias, do nada, ouvi na terça-feira. Um abraço, seu Geraldo, muito obrigado. E é importante que multipliquem a informação. Compartilha, convida as pessoas para ouvir o programa. O programa hoje vai ser muito importante. Então, dá uma chamadinha nas pessoas, manda o link, diz para ligar o rádio e aí a gente vai ter mais informação para a saúde. Então, minha convidada de hoje, e o tema é Pilares da Saúde, o caminho do bem-estar, né? É Daniela Stern, educadora física, especialista em exercício físico terapêutico, nutricionista e agora já pós-graduanda em nutrição funcional. Formada em diversos cursos de saúde, como diabetes, doenças cardíacas, doenças autoimunes, saúde gestacional e doença de Hashimoto. Olha só, o que a Dani descobriu muito cedo como educadora física foi de que não adianta tratar só uma parte do corpo. Nós precisamos enxergar a pessoa como um todo. E nós nos conhecemos graças à nossa militância apaixonada e acho que até um pouco assim forte pela vitamina D. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre a vitamina D.
E eu quero dizer, Dani, que estou muito feliz de tu ter aceito o meu convite. Eu vi nesse período, né, que eu te sigo, que a gente tem assim uma amizade, né? Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas a vida virtual nos permite isso, né? Um saber como está a carreira do outro. E eu vejo que teve um momento da tua vida que tu despertou para algo mais além da educação física, né? Que foi a nutrição. Então eu te acompanhei aí nesse momento de colação de grau, porque tu te formou nutricionista nesse ano, né? E acho que tu pode iniciar o programa contando um pouquinho desse despertar, contar para as pessoas o que aconteceu na medida que tu, como educadora física, cuidando das pessoas, tu percebeu que não adiantava só cuidar do corpo, porque as pessoas são que comem, né? É mais ou menos isso? Exatamente. Bom, primeiramente, pessoal, muito boa noite, é uma honra enorme, eu sou admiradora dessa mulher super poderosa aí que é a Fábia. Sou realmente fã dela, eu acho que o trabalho dela é muito incrível e realmente a gente se achou, né, num momento em que nos aflorava aquela aflição de querer falar para as pessoas a importância da vitamina D naquele momento tão difícil que a gente viveu nesses 2 últimos anos, né, que a gente vem vivendo ainda, né, enfim. E então, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. E realmente, assim, para mim, que já trabalhava na área de treinamento físico, então eu sou educadora física há 15 anos, né, com essa especialização em exercício físico terapêutico, que da mesma forma agora, como eu terminei a graduação de nutrição e já procurei uma pós específica para aquilo que eu estou trabalhando, eu fiz isso na educação física. Então, logo quando eu terminei a graduação, eu já foquei nessa pós em exercício físico terapêutico. Então, há 15 anos eu trabalho com pessoas que têm alguma particularidade para resolver. Então, desde problemas de coluna, a cirurgias de quadril, joelho, enfim, hipertensão, diabetes, a questão do sobrepeso, muito presente nessas particularidades, né? Então, eu já acompanhava essas pessoas na área do treinamento e eu vi que faltava alguma coisa. Sempre faltava a questão, o sono, a alimentação, né, outras questões assim, o estresse. Às vezes eu precisava atender uma pessoa com uma limitação de coluna, ela estava sobrepeso, mas ela não estava dormindo direito, ela não estava comendo direito, então o treino sozinho, ele não faz milagre, né? Eu costumo falar que o exercício é a cereja do bolo, sabe? E o pessoal às vezes associa o exercício muito à questão do emagrecimento. E 80% do emagrecimento são os nossos hábitos. O exercício vai além disso. Ele te prepara, ele te deixa mais forte, mais resistente, com uma imunidade mais forte, com menos ansiedade, ou seja, mais disposição, mais ânimo, são hormônios positivos na tua corrente sanguínea, né, de forma imediata quando a gente está treinando. A gente melhora a postura, né, com o treinamento, mas o emagrecimento é algo que vai além do exercício, a gente precisa muito do fator alimentação junto. Então isso me motivou num primeiro momento, mas aí eu ficava, né, ainda fazer outra graduação, eu já estou na minha formação e tal. E foi aí que eu conheci um médico do protocolo Coimbra. O protocolo Coimbra é um protocolo de vitamina D usado para pessoas que têm particularidades autoimunes graves, é um protocolo terapêutico de altas doses de vitamina D, e eu conheci um médico desse protocolo. E eu saí de lá do consultório dele, na ocasião nós levamos a minha sogra para consultar, e eu saí de lá determinada a fazer a graduação de nutrição, porque ali eu vi que além de tudo que eu falei, ainda tinha a vitamina D. E o nutricionista, ele pode prescrever, fazer essa mensuração da vitamina D, está organizando isso. E a partir dali eu comecei a ver assim que realmente os meus alunos todos eram deficientes de vitamina D. Era aquela coisa que se via, um profissional passava o olho por aquilo, mas ficava naquele parâmetro básico e a gente precisava mais do que isso. E aí eu comecei a estudar sobre a relação da vitamina D com o diabetes e o exercício. Então eu exigia do meu aluno na área do treinamento, mas ele às vezes não tinha a energia que ele precisava porque ele estava deficiente desse hormônio. Então aí foi um contexto, né? Eu comecei a minha formação dentro da nutrição já com o olho lá na nutrição funcional, né? Que
trabalha bem essa parte da nutrição, de avaliar a função da pessoa, não só uma prescrição de dieta ali e tal, né, meio igual para todo mundo, é muito além disso, a gente vai estar conversando sobre isso. Mas foi depois que eu conheci o Dr. Otávio, que inclusive é de Pelotas, né, um neurologista, e de lá para cá a gente fez uma parceria incrível, assim, hoje eu terminei a graduação agora em agosto, mas o meu estágio eu já consegui vincular o meu local de trabalho, né, e nós já temos mais de 20 pacientes em comum, assim, fazendo toda essa abordagem funcional, e quando a medicina tem essa visão, fica tudo muito lindo para o paciente, né, é algo que a gente fica muito feliz e grato, porque a gente realmente consegue atuar na vida e transformando a vida das pessoas, né? E isso deixa a gente muito feliz. Mandar um abraço para o Dr. Otávio, não sei se ele está nos ouvindo ou não, né? Mas fica aqui o nosso registro, a coragem de todos os médicos do protocolo Coimbra, de fazer o que é certo, entendendo, né, a simplicidade da vida, porque a vitamina D, ela realmente, ela muda, né, as pessoas, e é só olhar os relatos, não somente das pessoas com doenças autoimunes, mas quem consegue elevar o nível da vitamina D a ponto de estar com uma condição melhor de saúde, né? A deficiência da vitamina D é uma falha gravíssima na saúde pública desse país, né? E nós não temos falado aqui no programa, Dani, nem convidado os médicos do protocolo Coimbra para falar, por conta de toda uma sistemática perseguição e desqualificação deste protocolo que temos. Mas nós vamos vencer isso, e o futuro vai mostrar realmente que dá para ser diferente, inclusive mais barato, né? Dá para ser melhor. Mas hoje vamos falar de vitamina D, sim, porque as pessoas têm curiosidade, me perguntam muito, e tu foi convidada justamente porque esse assunto tu vai poder surfar bastante sem medo de ser feliz. Eu quero te dizer que nós temos várias perguntas das pessoas, né? Mas eu quero iniciar o programa com uma pergunta que vai introduzir os 5 pilares que tu trabalha, que são pilares do bem-estar, né, da saúde. A pergunta é a pergunta da minha filha, por isso que eu vou iniciar com ela, porque ela não só perguntou, como ela justificou a pergunta dela. Ela disse assim: eu gosto de fazer exercício de manhã, eu me sinto bem de manhã fazendo exercício, mas o sono da manhã, ela trabalha, né, então ela não pode dormir um pouco mais, então o sono da manhã também me é assim, revigorante. O que eu faço? Eu levanto mais cedo. Adianta fazer o exercício em outro horário? Faz diferença fazer o exercício à tardinha ou de manhã? Essa é a pergunta. Então, essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque depende um pouco de pessoa para pessoa, mas de forma geral a gente consegue responder ela. É uma dúvida de muitas pessoas, o melhor horário para o treinamento. Bom, sempre falo uma coisa assim, para mim não existe caminho da saúde sem exercício. O exercício, ele precisa estar presente, independente, assim, a gente escuta muitas pessoas tendo a orientação de não fazerem exercício, às vezes por determinada particularidade ou não. Isso é um mito muito grande, porque é possível a gente fazer sempre a adaptação do treino, independente da patologia ou particularidade que a pessoa apresenta. Tá? Então isso a gente tem que também deixar sempre bem claro, né, que o exercício é feito para todos, mas nós precisamos de um profissional sempre qualificado para estar escolhendo que tipo de treino e qual o melhor treino para aquela pessoa. Quanto à questão do horário, então, treine. Então, se a questão é qual é o melhor horário, a gente precisa, em primeiro lugar, saber que, bom, o melhor horário para treinar é de manhã, mas eu não tenho esse horário. Treina ao meio-dia, treina à tardinha, treina um horário que dá. 15 minutos é suficiente, 20 minutos é suficiente. O tempo hoje é algo, né, que o pessoal também fala muito, né? Ah, eu não tenho tempo para treinar. Depois que inventaram o WhatsApp, Instagram, né, e YouTube,
a desculpa do tempo, ela não cola mais, né? Então, qualquer 15 minutos, eu falo sempre, eu corro, né? Eu gosto de praticar corrida, incentivo as pessoas também a se desafiarem na questão da corrida, e quando eu falo para a pessoa, olha só, hoje eu queria que tu corresse 15 minutos. Ninguém consegue sair hoje e correr 15 minutos de forma constante, porque é muito difícil correr 15 minutos de forma constante. A pessoa vai caminhar e correr. Então, 15 minutos já é um treino suficiente para quem não está fazendo nada. E o tempo que a gente definir para isso é uma prioridade que a gente está dando para a nossa vida. A saúde tem que ser o nosso principal motivo para treinar. Agora, com relação ao melhor horário. Então, o treino pela manhã, ele vai depender do sono da pessoa. Isso começa a ser organizado no dia anterior. Então, exigir que a pessoa treine 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, ela precisa estar com o sono organizado. Então, a questão do sono é um dos pilares, né, que eu falo do estilo de vida saudável, do bem-estar, do caminho da saúde plena. Porque o nosso sono, o momento do sono é quando nós estamos recuperando todas as nossas células. Né? Então, a gente tem um sono reparador, que nós chamamos, que fica ali em torno de 10 horas da noite até 2 da manhã. E o correto é nós termos pelo menos 3 horas desse sono. Então, de 10 horas a 3 da manhã. Então, cada pessoa tem uma realidade. Tem pessoas que têm crianças pequenas em casa, que não têm esse sono, que têm dificuldade de dormir, que têm insônia, que trabalham com plantão, né? Enfermeira sabe bem disso, né, Fábio? Então, assim, existem várias realidades que a gente atrapalha esse nosso sono, tá? Mas, na melhor das hipóteses, podendo, o que a gente precisa é organizar, fazer a higiene do sono, e a gente ensina isso, lá onde eu trabalho, a gente incentiva as pessoas a fazerem a higiene do sono, e tem coisas muito simples que a gente pode fazer, até a fórmula que tu estava citando ali antes, no início da farmácia de manipulação, uma forma incrível para o sono, né? Então, tem estratégias bem simples, assim, desde chás a fitoterápicos que a gente pode ajudar, mas hoje eu vejo, assim, que a maior dificuldade é a questão do telefone. Então, de nós nos organizarmos para tentar liberar o celular depois de 9 horas, 9h30 da noite, ensinar as crianças a fazer isso. A gente tem visto muitos casos de adolescentes que estão chegando para nós agora, sobrepeso, com dificuldade de sono, porque durante a pandemia desregularam totalmente o sono. E isso para a questão hormonal. Ficavam a noite inteira e dormiam a manhã inteira. Exatamente. Isso a longo prazo para a questão hormonal é assim um prejuízo que os pais não fazem ideia do que vai estar acontecendo, porque realmente a gente troca toda aquela função metabólica do organismo. O organismo tem uma via metabólica muito perfeita, né? A perfeição do nosso corpo é algo divino mesmo, né? E é nesses momentos que a gente vê. Quando a gente bloqueia isso, não é à toa que escurece às 20 horas, às 19h30, é porque a gente precisa desse escuro. E essa luz do celular, ela bloqueia o nosso hormônio do sono. Nosso hormônio do sono, ele é chamado de melatonina, ele começa a produção dele em torno de 20 horas. E com essas luzes, estresse, eu brinco com a gurizada, né? Mas como é que eu vou assistir série? Olha, acorda às 5h30 da manhã e assiste série às 6 antes do colégio. Esse é o melhor horário de tu assistir série. Não é naquele momento em que tu vai colocar uma tensão no teu momento de dormir, sabe? Isso é uma agressão para a nossa fisiologia. Isso realmente é algo que, assim, prejudica muito, transtornos de ansiedade, depressão, síndromes várias que nós temos, desde alimentares a emocionais mesmo, porque nós estamos bloqueando a fisiologia natural do nosso organismo. Então, voltando ao horário do treino, né? Senão eu começo a falar aqui e vou me estendendo. A questão do treino, o melhor horário, sim, é pela manhã. Primeiro porque assim, depois que você treinou de manhã, você já está livre, né? Primeiro que já está livre. Já despertou aquela disposição e energia que o exercício te dá. Você já cumpriu, você já começa o seu dia com aquela sensação, bom, meu dever já foi cumprido aqui, eu já tirei um tempinho para mim e vamos lá. Geralmente a gente tem um dia pesado, né? A maioria das pessoas. Então chega a tardinha, as pessoas já estão mais cansadas para o treino. E isso atrapalha um pouco o rendimento. E é mais fácil de dizer não vou. Exatamente. Então,
quando a pessoa não conseguiu ainda organizar a questão do sono, e isso precisa ser organizado para que ela possa ter rendimento pela manhã, eu acredito que o horário da tardinha acabe sendo o melhor, né? Também nesse sentido, porque o sono dela não está organizado, né? Mas se puder treinar pela manhã, sempre é o melhor horário, porque é o horário que o teu organismo, é aquela sensação que a gente tem de estar realmente ativo. As pessoas que acordam cansadas têm algo errado aí. E isso é uma visão da nutrição funcional, da medicina funcional também, né? Não é simplesmente assim, eu tenho insônia e tomo o remédio. Eu tenho hipertensão linear, eu vou para o remédio. Eu tenho taxa de colesterol alterado, eu tomo o remédio. Eu tenho um problema na tireoide, eu tomo o hormônio. Não é essa visão linear. A gente pega essa árvore e pega a raiz dela e começa a analisar essa raiz da árvore. Tá, mas por quê? Por que a insônia? E aí a gente começa a montar um quebra-cabeça. Tem pessoas que saem da minha sala, assim, com várias organizações pro sono. E ela veio para emagrecimento. Ela veio porque se sente cansada. Ela acha que o cansaço dela é do sobrepeso. E aí ela sai com uma ordem, não, primeiro eu preciso que tu volte em 7 dias. Mas nesses 7 dias, o que a gente precisa fazer é isso aqui. Se a gente não fizer isso aqui, a gente não vai engajar, não vai conseguir dar o próximo passo. Então, a escolha do horário de treino, acho que começa pelo sono. É por isso que ter saúde é uma decisão, né? Uma decisão de mudar os teus hábitos e por isso que nós falamos muito sobre isso, porque tu precisa sim ir atrás da tua saúde, né? É preciso mudar muitas vezes algumas atitudes. Portanto, para quem está nos ouvindo, que não tem condições de ir na academia, né? Hoje subiu o gás de novo, nem todo trabalhador, nem todas as pessoas estão conseguindo manter as suas necessidades básicas. Então, como é que eu vou ir na academia? Não tem problema, né, Dani? O treino pode ser com a vassoura em casa, o treino pode ser a volta na quadra, o treino pode ser com o pacote de açúcar. Dá umas ideias aí para o pessoal. E agora, né, Fábio, a gente tem essa questão do clima aqui no sul, né, que nos judia muito no inverno, né? Mas agora está chegando uma época tão maravilhosa da gente aproveitar esse nosso astro-rei tão importante, né, para também metabolização das nossas vitaminas, da nossa questão da imunidade, né? Então, que as pessoas possam fazer atividade ao ar livre, isso eu acho que é algo assim, é um privilégio, sabe, agora desse clima, né? Eu brinco com o pessoal, às vezes o pessoal chega de carro na academia para caminhar na esteira, né? E eu fujo da esteira, eu fujo dela. Então, podendo... Ao ar livre. Nós temos uma ciclovia bem em frente ao nosso local de trabalho, né? Então a gente até incentiva que as pessoas façam o aquecimento delas ali, que elas venham de bicicleta, a gente tem um espaço legal, né? Então a bicicleta, a caminhada, eu não estou fazendo nada, olha, faz 20 abdominais hoje, começa assim, faz 20 abdominais, tira 15 minutinhos do teu dia para fazer um alongamento, para fazer uma respiração, para sentir o teu corpo, para refletir sobre as mudanças que tu precisa fazer na tua vida. E a gente é muito acostumado, né, Fábia, a terceirizar a nossa saúde, né? E a nossa saúde, nós devemos ser o protagonista da nossa saúde. E associado a terceirizar muitas coisas a saúde quer dizer que a gente encontra desculpas em coisas, em outros, não é só nas outras pessoas, nas outras coisas, nas outras tarefas, para não mudar os hábitos que nós precisamos mudar. Importante observação essa, Dani. E associado a isso, aquelas falas que estão assim tão... são mitos, né? Mas são falas que estão engessadas dentro das pessoas, do tipo assim, isso é normal, isso é genético, isso é da idade, é assim mesmo, eu estou me sentindo cansada, mas enfim, eu já tenho 60 anos, então é normal, né? É normal eu ter dor de cabeça porque eu entrei na menopausa, e, sabe? Então são coisas que não é normal. Normal é você ter vitalidade, normal é você ter energia para você brincar com seus netos quando chegar na idade de ter netos, né? Eu falo, a gente sempre tem que colocar a visão no futuro. E quando a gente pensa em futuro, que as pessoas façam essa reflexão conosco, o que é o mais importante para o futuro? É termos autonomia,
sabe? Autonomia de tu levantar da tua cama e ir pro banheiro. De tu fazer uma excursão, né, com um grupo de idosos, de tu brincar com teu neto numa praça, e a gente precisa fazer essa reflexão, porque hoje, as nossas atitudes de hoje, elas vão refletir no nosso futuro. E que é melhor motivo do que esse, né, do que estarmos bem, com vitalidade, com autonomia. A autonomia, eu acho que é uma palavra que ela envolve os pilares do estilo de vida, porque o exercício nos coloca nesse patamar, né, de buscarmos pela autonomia. Nós perdemos em torno, aí, depois dos 30 anos, mais ou menos é uma média, está em torno de 1% de massa magra ao ano. Então a gente chega com 40 anos, 50 anos, com 20% de massa magra menos. E só tem um jeito da gente melhorar a nossa força, nossa energia, proteger as nossas articulações, ter mobilidade, é treinando, é fazendo exercício. É se mexendo. O nosso corpo não foi feito para ficar parado. Muito então, bem. É o primeiro passo, por isso que o primeiro pilar é o exercício físico para mim. Ele precisa estar na rotina das pessoas, nem que seja 15 minutos por dia. Dani, 1 hora passa muito rápido, já foi meia hora, eu preciso fazer um break e nós vamos voltar para falar dos 5 pilares. Fica ligadinho, não sai daí, nós temos muitas pessoas assistindo, muito obrigado. Agora não desliga, chama outra pessoa, porque nós vamos falar de exercício físico, nós vamos falar de comer comida de verdade, nós vamos falar de novo do sono, que a gente já falou, porque o sono é um dos pilares. Vamos falar de imunidade boa, forte, total, e vamos falar também de melhorar as condições de estresse. Esses são os 5 pilares, nós voltamos já, não sai daí, convida outra pessoa para assistir, nós não demoramos. O programa Tua Saúde volta já. Você tá ligado na melhor Acústica 97. Acústica e a hora certa. 7h33. Se você tem os seguintes sintomas: tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no Drive. Ligue 539-9947-9867 ou no 539-9974-1700 e também no 53999907853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. Quer vir de perto e de longe com alta definição? Bom, mais um motivo para você passar nas Óticas Carol então. Lente multifocal Global Lux com antirreflexo por 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Isso mesmo, 10 de R$ 29,90 ou R$ 299 à vista. Para você não perder nenhum momento importante. Aproveite, passe nas Óticas Carol. Enxergar bem muda tudo. Toda sexta-feira, a partir das 7 da noite, você vai acompanhar o Tua Saúde com a enfermeira Fábia Richter. Um bate-papo que traz dicas de saúde para melhorar a sua qualidade de vida. Olá, queridos, eu sou Fábia Richter e eu vou estar todas as sextas-feiras, às 7 da noite, falando sobre saúde. A saúde é importante para cada um de nós. Tua Saúde. Oferecimento: Óticas Carol, Vitale Farmácias, MS Análises Clínicas, Senac e Andresa Voloski Ribeiro. Qualifique-se para o mercado de trabalho com os cursos da área da saúde do Senac Camaquã. Aproveite! As matrículas estão abertas.
Para mais informações, acesse senacrs.com.br/Camaquã ou mande o WhatsApp para 99160-202. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Viva a vida acusticamente! Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Queridos, boa noite, estamos de volta, super feliz assim com o programa, mandar um abraço para todos que estão ligadinhos conosco, então um abraço para Catita e o Severo, para Cleni Longaray, Tereza Pagno, Loiva Araújo, seu Lauri Ramos. E aí, seu Lauri, e os medicamentos, como é que ficou? Acertou? O seu Lauri participa com a gente aqui, Dani. Inclusive, nós tivemos uma aula sobre chás, super bacana, que o seu Lauri participou com perguntas. Clarice da Silva, que está sempre ligadinha conosco, Dulce Gonçalves, Tony Machado, que está na estrada viajando, um abração, Tony, te cuida na estrada. O Tony é um dos grandes empreendedores que eu conheço e é um dos donos, sócios da MS Análises Clínicas, ele que foi um dos primeiros aqui na região que trouxe o resultado do RT-PCR muito rápido. Obrigado pela audiência, Tony. Mandar um abraço para o Jorge, da Center Tintas. Ele é um grande empresário aqui na região, mas ele tem uma grande qualidade, Dani. Ele é empresário, empreendedor da vida dele. Ele me mandou uma foto quando eu falei para ele que tu estaria no programa. Ele foi lá no teu Instagram e viu o livro da Medicina do Amanhã, né? Vou ter que trazer o autor do livro aqui. E o Jorge tem essa ideia do cuidado integral da saúde dele, muito bacana. Eu tinha certeza de que tu ia gostar, Jorge. Mandar um abraço pro Hélio Ávila, que também deve estar dirigindo, pro Dudão Ferreira, Dona Ruth, Jair Teixeira, a Dona Neiva, a Dona Célia Knaipe, Odete Paiva, a Dona Irene e o Solismar estão dizendo aqui que estão adorando o programa. O Fábio Renner, que é o nosso chefe aqui da rádio, está dizendo que o programa começou bem falando sobre o sono. E lembrando que o Tua Saúde, ele está no ar graças ao oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, MS Análises Clínicas em defesa do nosso bem mais valioso, a vida, Senac, a força do sistema Fê Comércio sempre ao seu lado, Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Muito feliz com Tua Saúde, muito feliz com o programa e não quero mais deixar de fazer rádio porque realmente as pessoas ainda escutam rádio e eu tenho certeza, Dani, que essas informações de hoje, elas vão repercutir sim na vida das pessoas e nós vamos conseguir colaborar para que as pessoas adoeçam menos. Então, aproveita bem aí esses últimos, que é 19h39 já, 20 minutos. Manda ver aí falando dos pilares da saúde. Tu já falou do exercício físico, nós falamos do sono, mas acho que tu tem que aí fazer uma boa fivelada, né? Dar uma boa fivelada sobre tudo. Tá bem. Então, focando então na questão desses pilares, isso eu construí assim depois desse tempo, né, analisando o que realmente era o conjunto de ações que as pessoas precisavam fazer em busca dessa saúde plena mesmo, né? Então, é um conjunto de coisas. Quando a gente pensa no nutricionista, não é só fazer um cardápio ali e enviar para a pessoa, é muito mais do que isso. Então, o Comida de Verdade, por exemplo, faz parte dos pilares. E quando a gente fala de comida de verdade, o que é comida de verdade? É a gente descascar mais, né, desembalar menos, na verdade. A gente tentar fugir um pouco dessa coisa do industrializado. E realmente, de uns anos para cá,
as crianças vêm num consumo exagerado de industrializados, os adolescentes também, a infância das pessoas de meia idade hoje, de 50 anos, não está nem perto do que é a alimentação das nossas crianças hoje. Tu sabe que quando eu li Comida de Verdade, eu não tinha... Tenho que confessar, não tinha essa ideia do que tu está falando, que é comer menos industrializado e mais comida feia. Fala Exato. Bastante sobre isso, que é importante. Porque a gente fala assim de alimentação saudável, né? E eu acabei colocando comida de verdade para que as pessoas entendam o que é comida de verdade. É o que vem da terra. Então, o que está lá na terra, o que está na feira, né? Vai mais na feira, é bicho, planta... É isso que a gente precisa, né? Então, claro, tem algumas pessoas que têm alguma limitação para o consumo de carne, seja filosófico ou não, e está tudo certo. Hoje a gente consegue fazer uma abordagem de vários alimentos que vêm da natureza, às vezes sem necessariamente a carne, isso depende de pessoa para pessoa, mas a feira, eu incentivo muito aos pais levarem as crianças na feira. Então, assim, que o pessoal da rádio também fique atento lá ao Instagram, porque a gente vai estar lançando um programa bem específico para crianças agora no mês de outubro, e vai ser muito legal, porque vai abordar muito essa saúde da nova geração. Segue lá, @Dani Stern. A Stephanie vai colocar aqui nos comentários do Facebook o Instagram da Dani, é onde ela vai mostrar esse programa aí das crianças. Exatamente, é muito, porque às vezes os pais, então assim, a gente tem uma questão da indústria, né, e a indústria, ela realmente, ela precisa fazer isso, né, porque ela sobrevive disso, né, mas assim, a indústria, ela é muito genial no marketing dela, né, e isso, para nós que tentamos incentivar a comida de verdade, tem muitos alimentos, e aprender a ler rótulo é outra coisa que a gente faz muito, ensina as pessoas, porque tem muitos alimentos que vêm disfarçados de saudáveis, de fit e tal, e na verdade eles nem se comparam com uma porção de frutas, por exemplo, que a criança fosse comer. Então, a criança e o adulto, né, a gente colocando de forma geral, assim. Então, comida de verdade é você ter o seu prato recheado de coisas que vêm da natureza. Incentivar que você leve o seu filho na feira para que ele veja de onde está vindo o alimento. Que ele toque, que ele conheça, que ele veja que o agricultor, ele passa um trabalho para fornecer aqueles alimentos para a gente, né? Então, essa é uma visão que a criança também precisa ter. E os pais, às vezes, eles não têm ideia, assim, de que, por exemplo, uma bolachinha fit, qual é a diferença de uma bolachinha por uma fruta? Em nutrientes é incomparável, sabe? O nosso organismo, ele entende quando chegam vitaminas, minerais e nutrientes, né? Então, nós temos que colocar para dentro do nosso organismo nutrientes e não só calorias. Então, nutrir. E eu brinco também com o pessoal que, o que é o alimento? O alimento é o que nos alimenta, é o que nos dá energia, é o que nos nutre. Então, tem coisas que as pessoas consomem que eu chamo de substância comestível. Eu não chamo de alimento. Eu não faço terrorismo com nada assim, tá? Mas, por exemplo, um refrigerante da vida, para mim ele não é um alimento. Ele é uma substância comestível, porque ele não tem nenhuma utilidade. Bolacha recheada. Bolacha recheada, todas as coisas que vêm muito industrializadas, rico em sódio, rico em gorduras que realmente fazem muito mal. Uma doença cardíaca, por exemplo, ela começa a ser construída 20 anos antes dela se manifestar, né, dos sintomas começarem a aparecer. E hoje, né, até eu tenho um dado aqui, Fábio, que eu acho que é bem interessante, eu não sei se o pessoal consegue participar contigo, te mandando mensagens, mas eu tô com o meu computador aqui aberto e existe uma plataforma da Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu não sei se tu já viu isso, e que mostra diariamente o número de mortes por doença cardíaca. Tá? Nesse momento, eu tô com ele aberto, ele tá atualizado aqui. Tu faz uma ideia do que tem hoje de mortes cardíacas no Brasil? Não faço. Tu chutaria o número? Não, sei lá, não tenho ideia. No Brasil, isso? No Brasil. Sei lá. Hoje, nesse momento, no dia de hoje, foram 910 mortes. Nossa. Por doenças cardíacas.
tá? As doenças cardíacas hoje no ano de 2021, elas já estão somando 310 mil mortes. Então a gente tem uma média aí, né, mais ou menos de 500 mil mortes no ano por doenças cardíacas. Muitas delas a gente conseguiria que fossem evitáveis se nós começássemos hábitos saudáveis lá na infância, né? E eu falo sempre da infância porque muitos pais se motivam a buscar a saúde depois que têm filhos, né? E isso é bonito, porque eles querem dar o exemplo, né? Mas que a gente faça isso tudo antes, né? Então, buscar, por exemplo, a programação da gestação é uma outra coisa também muito interessante, né? Da gente preparar o nosso corpo. Então, a comida de verdade, ela faz parte desses pilares, logo depois do exercício, porque é o casamento perfeito. E comida de verdade é isso, é que a gente tenha mais acesso aos alimentos que vêm da natureza. E é uma variedade incrível, né, que nós temos que vem da natureza. Depois, falando um pouco da imunidade forte, o que eu vejo como imunidade forte? Olha como associa junto com a alimentação e com o exercício. Inclusive, 90%... inclusive o seu Lauri aqui nos perguntou, né? Alimentos ricos em vitamina D. Acho que tu vai falar disso. Então, né? A gente pode falar disso agora. Então, quando a gente fala em imunidade forte, nós precisamos pensar no intestino. O intestino da gente hoje ele já está sendo reconhecido quase que como o segundo cérebro. Tamanha importância que ele tem para a nossa imunidade, para a nossa saúde. 90% da nossa barreira imunológica está nas células intestinais. É de lá que várias coisas que estão, eu vou chamar assim para ficar mais fácil de entender, né? Que estão no intestino, ou elas saem do organismo, ou elas entram na nossa corrente sanguínea. Então, por isso que a nossa barreira imunológica ela é muito importante no intestino. Tudo que a gente come vai passar pelo intestino. Então, tem coisas que nós comemos que nos inflamam, que nos diminuem a nossa saúde. E, por outro lado, tem coisas que nós ingerimos que ajudam nesse sistema imunológico. Então, aqui eu gostaria de chamar uma atenção para os legumes e verduras, que é algo assim que nós, às vezes, perdemos um pouco o hábito e acaba que a salada das pessoas é alface, tomate, cebola, né? Então, a gente precisa colorir esse prato para estar fortalecendo aquelas bactérias saudáveis que estão no intestino. E falando mais de imunidade forte, a gente precisa falar da questão da vitamina D, que ela na verdade não é uma vitamina, é um hormônio, né? Então hoje a gente pode fazer um outro programa só para falar de vitamina D, né, Fábio? De tão complexo que é. Dani, eu já quero te dizer o seguinte para todos os nossos ouvintes. Nós temos 12 minutos de programa, eu preciso terminar por conta da Voz do Brasil, né? Que a rádio tem que colocar no ar, mas eu já quero te convidar e quero te convidar a voltar convidando o Dr. Otávio. E vamos ver se a gente consegue fazer um programa junto, porque eu quero que vocês falem também sobre alimentação cetogênica, que nós não falamos, não era o objetivo falar, mas eu já quero porque eu já sei que tu não vai conseguir encerrar com a cereja do bolo como tu gostaria. Então falar da vitamina D nós precisamos, porque imagina todos nós como estamos sem ver o sol na quantidade que precisamos, né? Então, respondendo o seu Lauri, se tu me permite, porque eu estou aqui me coçando para responder, claro. O maior problema é só entrevistar e não poder falar. Seu Lauri, os alimentos ricos em vitamina D são muito poucos, com uma quantidade muito pequena de vitamina D aproveitável. Nós teríamos que comer 150 ovos para conseguir ter o que precisássemos de vitamina D. Por isso que é preciso suplementar e aí vou fazer propaganda para a Vitale, vai na Vitale que eles vão te ajudar a encontrar a dose certa para tu conseguir manter o equilíbrio ali, de manter uma taxa de vitamina D na tua corrente sanguínea bem boa. Fala, Dani, aproveita aí bastante. Isso, exatamente. E onde nós metabolizamos, o principal metabólico da vitamina D é o sol, né? Então é a nossa principal fonte de vitamina D é o sol. A nossa principal fonte de vitamina D é o sol.
Então, nós não tomamos o sol como nós deveríamos, né? Isso também é uma outra questão bem importante que a gente precisa também conversar, mas os raios UVB que são responsáveis por sintetizar a vitamina D na nossa pele entre o horário das 10 da manhã e as 3 da tarde. A maioria das pessoas não pegam esse sol, uma porque primeiro foram informadas de que esse sol ele não é saudável. Então a gente não fala para as pessoas se torrarem no sol, nem precisa ser no rosto, né? Mas hoje, por exemplo, eu fiz a minha corrida. Eu corri 7 quilômetros hoje e eu fiz no sol das 11 da manhã, sem protetor, protegendo o rosto apenas, né? Então, mas a maioria das pessoas não tem acesso a esse sol. Então nós precisamos, quem tem condições de verificar essa vitamina D no sangue e fazer sim a suplementação, porque os nossos parâmetros estão muito desatualizados com relação ao que é uma vitamina D realmente otimizada por um sistema imune forte. Então faz parte desses pilares nós termos um sistema imune forte. Primeiro vem de uma alimentação de qualidade, rica em verduras, legumes e frutas, daí as nossas principais fontes de vitaminas e minerais. E a vitamina D, ela sim faz parte desse processo de imunização forte que a gente precisa para o nosso organismo estar respondendo bem quando formos atacados por qualquer coisa. Nem falando de Covid, mas por qualquer condição clínica. Então hoje nós temos uma imunidade forte, nos reflete para que nós tenhamos, por exemplo, pessoas diabéticas com uma imunidade forte, ela tem melhor resposta ao tratamento. Então, são várias condições em que as autoimunes, então, nem se fala, né? As autoimunes é algo que realmente, e a tireoidite Hashimoto, que é a doença de Hashimoto, que a gente fala hoje, nem fala que é mais tireoidite, é a doença de Hashimoto, ela é uma condição autoimune. Muitas mulheres hoje sofrem sem saber, porque não são feitos exames ideais para isso, e às vezes ela tem um hipotireoidismo, está tratando com hormônio, aquilo todo ano aumenta aquela dose do hormônio, e aquilo está visto só como uma doença da tireoide, e na verdade a tireoide depende de selênio, ela depende de ferro, ela depende de vitamina D, ela depende de iodo. Então é muito mais complexo do que só dar hormônio e volta daqui a 6 meses para ver se controlou ou se a gente aumenta a dose. Né? Então, é um contexto tudo isso, né? E aí quando a gente fala de manejo do estresse, a gente não vai ter como ir para uma ilha deserta, né? E ficar lá isolado. Não tem como, mas nós precisamos respirar. Essa é a minha orientação aqui rápida, né? Tem várias coisas para a gente fazer, mas assim, eu brinco com os meus alunos lá na academia. A gente fica vários dias sem comer, isso a gente consegue ficar. Numa situação de emergência, a gente fica talvez uns 10 dias sem tomar água, né? A gente fica sem falar, se precisar a gente vai ficar sem falar. Agora, sem respirar, tenta entrar embaixo d'água ou trancar o nariz e ficar por mais de 1 minuto. Ele é vital, a nossa respiração é algo que nós subestimamos a nossa respiração, tamanha importância que ela tem. Então, no momento que você está fazendo o seu alongamento, vai um pouquinho para o sol, pega sol 10 minutos, faz um exercício de alongamento com respiração. Isso vai mudar o teu dia. Talvez uma vez não, mas na sequência isso vai trazer benefícios incríveis para a tua saúde. E a gente precisa colocar o pé na grama, a gente precisa colocar o pé na areia, a gente precisa fazer esse aterramento com a energia divina que vem da natureza. Então eu gosto muito, né? Eu moro aqui no Cassino, né? Pertinho da praia, e eu tenho o hábito, eu e meu marido criamos esse hábito na pandemia, sabe? Nós não tínhamos esse hábito de ver o nascer do sol. E isso é algo assim de você colocar o pé na areia naquele momento assim e ver essa energia que vem da natureza. A gente precisa estar conectado com essa farmácia de Deus. Ela traz uma energia incrível que nenhum medicamento é capaz de trazer. Então, acho que essa ficaria a minha dica geral, assim, né? Comece treinando, vou fazer assim um apanhado geral. Comece treinando 15 dias por dia, ao ar livre, faça uma caminhada. Para começar amanhã, isso já seria bem suficiente. Comida de verdade, vá na feira. Frutas, legumes, verduras, ovos, aquilo que vem da natureza. Priorize no seu dia aquilo que vem da natureza. Imunidade forte. Veja essa questão da vitamina D. Ela é o hormônio do sistema imune.
O nosso sistema imune não vai responder se nós estivermos devendo esse hormônio para o nosso organismo. E, entre outras coisas, o exercício e a própria comida de verdade nos fortalecem o nosso sistema imune. Sono. Cuidem este celular à noite e cuidem as suas crianças disso. Porque isso é algo que futuramente vai implicar em coisas que a gente não faz ideia. A gente poderia falar, um programa inteiro só sobre isso aqui. E quanto ao manejo do estresse, eu deixaria essa dica também. Respiração. Nós precisamos respirar, estar conectados com aquilo que é vital para a nossa saúde, que é a respiração. Então, são dicas rápidas aqui, né? Mas que acho que a gente consegue, não temos muito tempo, né? Então... Aqui o tempo voa, mas assim, Dani, muito importante as tuas colocações. Nós fizemos, acho que há uns 2 programas atrás, um programa só sobre a importância de ouvir e de se ouvir, porque nós sempre estamos querendo falar, nós sempre estamos no meio de muito tumulto, né? E não paramos para nos ouvir. E quando a gente se escuta, a gente precisa respirar, né? Então, se ouvir como um ato de se sentir, de se perceber, né? E eu quero, assim, nós ainda temos 3 minutos, eu quero que tu fale um pouquinho mais para as pessoas sobre a importância da consciência da pessoa na sua existência, porque não é para se ter dor, não é para se sentir cansado. A natureza, o ser humano, ele nasceu para estar bem, né? Então, tu tem mais uns minutinhos aí, fala, aproveita. Tá, exatamente. Então, o nosso organismo, ele tem uma fisiologia tão perfeita, e eu costumo dizer assim, bom, se tu não vai ajudar ele, tenta não atrapalhar, pelo menos, sabe? Porque tem coisas que a gente coloca na nossa rotina, então assim, eu não vou ter tempo para treinar agora, eu não vou ter tempo para respirar, eu não vou ter tempo para nada. Mas então não coloca aquilo que vai estar atrapalhando o teu organismo. Então a comida industrializada, sabe? O celular à noite atrapalhando o teu sono, são coisas simples que a gente já consegue fazer mudanças significativas na nossa rotina, sabe? E quem vai dar esse primeiro passo? É a pessoa, sabe? A questão de terceirizar a nossa saúde é algo que a gente deixa para quando eu for para academia, para quando eu for no médico, para quando eu for no nutricionista, e aí a gente está sempre terceirizando aquilo que na verdade está nas nossas mãos, que é tomar a decisão. O pessoal às vezes me pergunta assim, Dani, eu queria ter tanto essa energia, que tu tem essa disposição para sair e correr no meio-dia. Não, mas eu não tenho essa disposição. Eu vou lá e faço. A gente precisa dar uma certa empurrada na nossa mente, porque sempre o que vai compensar é o que vem depois. Então, o pós-treino, ele é mais compensador, o teu sono, melhorando o teu sono, o teu próximo dia vai ser mais compensador, mas isso está nas nossas mãos. Infelizmente, a nossa medicina, ela não é preventiva. Brinco também, assim, sempre falo, né? Se eu sair ali na rua agora e quebrar o pé, eu vou querer o melhor cirurgião para me atender. Mas se eu quebrei meu pé porque eu tenho osteoporose, a gente fica devendo nessa questão, sabe? Sim. Então, está nas nossas mãos fortalecer o nosso corpo para que a gente futuramente tenha saúde, vitalidade, energia, autonomia. E 80% desse processo está nas nossas mãos. Se a gente não tomar as nossas atitudes, né, as nossas escolhas hoje, elas vão refletir naquilo que a gente vai ter para o futuro. Tu tem uma tarefa, tu sai daqui, já chama o Dr. Otávio e marca uma sexta-feira de novembro e me avisa, tá? Tá, então eu fiz uma live com o Dr. Otávio que tá salva lá no Instagram e é muito legal porque ele conta a história dele. Isso. E ele é um neurologista que contou muito, ele teve uma particularidade muito importante na saúde dele. Ele teve uma doença autoimune, né? Exato, ele conta a história dele, já quem quiser conhecer pode dar uma puxadinha lá, no final do ano passado eu fiz essa
essa live com ele. Então convida ele lá, eu aguardo a data, o dia. Muito obrigada, Dani, tu é maravilhosa, incrível, obrigada. Só por te conhecer pessoalmente e receber um abraço aí dessa tua energia, lá no cassino de preferência, não pode ser em Cristal, vai ter que ser lá no cassino, isso aí. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada, Fábio, eu fiquei muito grata, muito honrada mesmo de estar participando do teu programa, tá bem? Certo, nós que agradecemos. Quero mandar um abraço especial pro seu Paulo do Palanque e mandando um abraço para ele, eu quero mandar um abraço para toda a comunidade do interior que está nos ouvindo, das diversas cidades aí que temos em torno de Camaquã, e eu fico super feliz com a audiência de todos. Nós vamos nos despedindo, vou pedir, Dani, não sai daí que nós vamos fazer uma foto, fica aí ainda mais um pouquinho. Agradeço a audiência de todos, a um oferecimento de Óticas Carol, a maior rede de óticas do país, Vitale Farmácias cuidando de você, MS Análises Clínicas em defesa do nosso bem mais valioso, a vida, Senac, a força do sistema Fê Comércio, Andresa Voloski Ribeiro, biomédica esteta e acupunturista, e quero lembrar a todos de que o Tua Saúde de hoje vai reprisar como Tua Saúde Melhores Momentos na terça-feira, no feriado, às 3h. Então, se tu não tem o que fazer, bota o teu celular a despertar para tu rever, passar para uma outra pessoa orientações importantíssimas que dependem sim a nossa saúde e a ausência de doença. Foi um prazer, um privilégio, foi maravilhoso ter estado com vocês, com a Dani, Valério, Stefano. Mandar um beijo pro Ângelo que ficou em casa hoje, ele tá sempre comigo, é ruim quando tu não tá. E quero dizer para todas as pessoas que seguem, que acompanham o programa, muito obrigado. Sexta-feira que vem nós estamos de volta. Fiquem com Deus, saúde e paz. Até semana que vem. Você acabou de acompanhar